com todos, queridos ouvintes da palavra do dia. Palavra santa, poderosa, palavra inerrante, infalível, imutável. Graças a Deus pela palavra. Essa palavra alimenta a nossa alma, essa palavra traz esperança, essa palavra corrige, exorta, essa palavra ilumina nossos caminhos, é lâmpada para nossos pés, é um espelho que reflete a nossa alma. A palavra do Senhor é pão que mata a nossa fome, água que mata a nossa sede. A palavra do Senhor é verdadeira, inquestionável. Glória a Deus, ela interpreta a si mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã linda, preciosa, nessa manhã cheia de esperança, cheia de vida, estamos aqui para ver o que o Senhor tem para nós hoje nessa manhã, né, nessa mesa farta, né, que Ele vai falar conosco nessa manhã. Oh, aleluia! Eu estou ouvindo o barulho dos pássaros, estou ouvindo o canto dos passarinhos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que sol quente, pessoal. Que sol dourado, que bênção, né? A estação já está aí, de outono. Que lindo. Só temos mais é que louvar e enaltecer o nome do Senhor. Para vós também, que está sem esperança, nasce o sol da justiça. O nosso Senhor Deus, Ele é um bálsamo, né? Todos se voltam para Deus pedindo socorro, misericórdia, porque Ele é a solução, a palavra final. Porém, nessa manhã, estaremos lendo em Jó 42, diz assim: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos ler até aqui esses 6 versículos para o gozo do nosso coração, que pelo fato de nós já lermos, já sentimos alegria e confiança. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vemos, porém, que Jó estava dialogando com Deus e eu acho muito lindo. Quando ele estava lá nas cinzas, cheio de chagas, e Deus falou um monte com ele, né? O Senhor dialogava muito com Jó e Jó com Deus. Certa feita o Senhor disse para ele: onde você estava quando eu estava criando os céus, hein? Né? Então, muitas das vezes a gente quer ensinar a Deus. Muitas das vezes a gente se coloca numa posição de autoridade para cima de Deus. Oxe, né? Que isso? Estamos querendo ensinar a Deus agora? Como é que Ele tem que fazer? Como Ele tem que agir? Será que agora a gente fica na posição de dar ordem para Deus? Como a gente está vendo, pessoal, né? Senhor, se o Senhor não fizer, eu não faço isso também. Senhor, eu estou cansada disso. E
É assim muitas das vezes que a gente está agindo, né? É porque Deus não liberta meu marido. Deus, estou cansado, né? Muitas das vezes a gente se coloca numa posição de Deus, né? E Deus tem que ficar lá embaixo, obedecendo nossas ordens. Onde estava tu quando eu estava criando os céus? Quando eu formava os ventos? Onde que você estava, né? Para que depois a gente venha querer ensinar o Senhor, né, pessoal? É igual filhos, né? Mesma coisa. Os filhos você cuida lá, gerou, tal, cuidou desde bebê, desde sempre. E o filhinho está ali, gateando, caminhando, começa a falar as primeiras palavrinhas que a mamãe está ali para ensinar. Corrigir, tá errado, filhinho, não é assim não. Né? Fala assim, e a criança vai aprendendo, vai aprender. Cresce, vai na adolescência, e os pais ali cuidando, cuidando. Aí chega uma certa idade, eles começam a ensinar você, te corrigir, falar que isso não está certo, que isso não é desse jeito, né? Aí eles colocam na posição de pais. Aí a gente tem que obedecer eles e fazer o que eles acham que a gente tem que fazer, né? E muitas das vezes assim a gente está agindo para com Deus, mesma coisa, né? Pelo, pelo, Pela oportunidade, né, que Deus deu para a gente sair do mundo, do pecado, das trevas e vir para a luz. Quando a gente estava lá todo dolorido, jogado nas traças, né, sendo pisado, e o Senhor nos resgatou com a sua mão poderosa, aí a gente vai amadurecendo, aí a gente já vai querendo já mostrar as asinhas para Deus, né? O Senhor diz assim, Josué, você engordou? Não, é Jesurum. Jesurum, você engordou, né? Agora tá dando coice. Então. E assim a gente tem agido para com Deus, né? Achando que a gente já pode andar sem a dependência de Deus. Já sei, Jesus, já sei. Não precisa ficar falando, já sei. Não precisa me dar ordem, já sei. Eu já vou lá, já vou, né? Já vou agindo, porque eu já tenho autoridade, eu já sou maduro, eu já sei a palavra, já sei orar, e eu estou bacana, agora eu estou bem, não preciso mais de Deus. Quer dizer, Deus não precisa ficar me exortando, eu já sei de tudo. E aí a gente se engana, né, gente? Nós vemos aqui, pessoal, que nós acabamos de ler em Jó 42, então respondeu Jó ao Senhor, tá vendo? Então a gente está vendo aqui que ele está respondendo para Deus, dando a resposta dele, depois de um belo de um diálogo que Deus estava conversando ali com Jó. Então ele respondeu para o Senhor e disse, Senhor, eu bem sei que o Senhor tudo pode, tudo, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então a gente vê que soa, né? Aqui Jó dizendo, mostrando para Deus, soa aquela autoridade. Senhor, tu podes, tu és maior. O teu pensamento, quem que vai impedir? Nenhum dos teus pensamentos nós podemos impedir. Teus pensamentos são mais altos do que os meus. O Senhor, Ele estende o meu pensamento de longe. Então, olha o poderio de Deus. E Jó respondendo para o Senhor. Eu sei que tudo podes, tudo mesmo, né? Depois que Deus abriu os olhos dele, com baita do sermão, né?
E ele viu mesmo na vida dele real que Deus pode tudo. Pode dar e pode tirar. Ah, mas quantas das vezes a gente ouve alguém dizer que Deus não tira nada, que Ele dá e não tira nada do que Ele deu, que Ele não toma de volta. Ninguém pode impedir o pensamento de Deus. Se Ele falar que Ele vai tirar e pronto. Né? Como não? Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Porque Ele sabe o merecimento de cada um. Né? Ele mesmo diz para nós não lançarmos pérolas aos porcos. Porque senão volta e pisa. Né? Então como que Ele vai ensinar nós se Ele também não ia praticar? É lógico que Ele também não lança pérola aos porcos. Então Ele não dá mesmo à torta direita o que Ele quer fazer. Ele estende o pensamento primeiro. Ele mesmo ensinou nós que um homem, quando vai construir uma casa, ele tem que fazer primeiro os planos, o orçamento, para ver se o dinheiro que ele tem vai dar para acabar a construção. Porque senão as pessoas vão rir dele, vão dizer, olha, coitadinho, começou e não tem dinheiro para terminar. Então Deus, Ele tem cálculos, né? Ele tem os planos. Sempre Ele faz as coisas com sabedoria, muita sabedoria. E aí então Jó disse, eu sei que o Senhor tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Então, ele deixou bem claro para Jó o poder que ele tem de dar e de tirar. E Jó viveu isso, presenciou. Ah, mas coisas materiais a chuva pode destruir. Ah, depois a gente planta outro, né? Ah, tá. Mas e filhos? Ah, um dos filhos acaba morrendo porque, né? Ah, mas fica outros. Mas aqui no caso de Jó, o Senhor tirou tudo, né? Tirou tudo. Filhos, tirou os bens materiais, né? Tirou tudo, tudinho. As plantações, os animais, os gados, tirou tudo, é verdade. Então, Jó viu e sentiu na pele, né, o poder de Deus, que Deus tem poder sobre todas as coisas e que com Ele não se brinca. A Ele seja o nosso temor e o nosso tremor, né, o nosso medo, o nosso assombro, porque terrivelmente glorioso Ele é. Nós não precisamos temer o homem que é mortal. E muitas das vezes a gente tem medo de um homem e não tem medo de Deus. Às vezes a gente teme o homem e não teme a Deus. A gente teme Satanás e não teme a Deus, né? Porque na nossa cabeça, Deus é aquele velhinho bonzinho, né? Aquele velhinho assim, coitadinho, sabe? Tá bom, filhinho. Tá bom, filhinho. Né? E não é assim. Nós sabemos que Deus é poderosíssimo. E essa palavra poderoso está comum aí na boca de todo mundo. Ai, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Né? E não conhece, e não começa a meditar nesse poder. Que não existe um ser mais poderoso do que Ele, mais tremendo do que Ele. Do seu trono saem raios e trovões e relâmpagos, né? E
Então, nós não devemos temer Satanás, não temer homens nenhum, mas ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele se revela para a gente com todo amor e carinho, né? Mas nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. O pensamento dos homens pode ser impedido, os planos de Satanás podem ser frustrados, desmantelados, mas os de Deus não, né? Então a gente está servindo um Deus todo-poderoso, magnífico, soberano, tremendo, incomparável, né? E aí diz mais a palavra assim, ó. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o concílio, né? Sem conhecimento, nós queremos encobrir os conselhos de Deus, sem conhecimento, sem profundidade, nós queremos agir, né? E queremos também até dar diretrizes para Deus sobre o conselho de Deus. Não, Deus, esse conselho aí não. Esse conselho aí, Senhor, é assim, assim, assim. Como eu disse, nós queremos se colocar na posição agora já de filho grandão, maduro, né? E para Deus, gente, nós temos sempre que ser criança, para Deus. Sempre criança, né? Como criança, sempre, né? Ah, quer ver a alegria de Deus? E a gente se posiciona como criança perante Ele, né? Aquele relacionamento de filho, de pai, é o que Ele mais ama, né, gente? Fará tudo por nós. Por isso falei, aí Jó fala assim, Senhor, por isso falei do que não entendia, Senhor. Então é assim, a gente não entende as coisas e a gente quer ensinar Deus, ensinar, né, pessoal? Oh, meu Deus do céu. Eu já disse uma vez que se nós pudéssemos ser seres humanos em geral, cientista, astrologista e mais, né? Se a gente pudesse, sabe o que a gente ia fazer, pessoal, ser humano? A gente ia tirar a lua do lugar, ia colocar ela para fazer outra rota. A gente ia pegar o sol e a gente ia fazer ele nascer ao contrário. Ia nascer no horizonte ou em outro lugar. A gente ia mudar. A gente ia deixar ele do jeito assim que a gente acharia que fosse melhor para nós, porque para nós nada tá bom, né? Então, é isso, pessoal. A gente quer fazer as coisas conforme o nosso querer, nosso entendimento. O ser humano nunca está feliz com nada daquilo que o Senhor fez e faz, né? Por isso que eu falo, a gente precisa ser humilde, de coração, de verdade mesmo, e parar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz, porque tudo que Ele faz é perfeito. Se a gente pegasse o sol e fizesse ele nascer de outra forma, não ia ser perfeito, né? Então, nós temos limitações, mas Deus não. Deus conhece o profundo e escondido. Agora, sabe por que o homem não pega no sol e não muda ele de lugar? Porque Deus não deu esse caminho para o homem chegar no sol. E muito menos na lua, né? Eles falam que vão lá, tudo. Mas Deus não deixou esse caminho para eles. Eles não têm que ficar mexendo no sol e na lua. Tem tanta coisa para eles fazerem na terra, né? Para que vai mexer no sol e na lua, não é verdade, pessoal? E por ele ser quente, né? Então Jó falou, Senhor, eu não entendia, por isso eu ficava falando. Né? A gente às vezes abre a bocona, fica falando sem entender, né, as coisas. Por isso que é bom a gente se calar, ficar quietinho, muitas das vezes, né? Eu falava do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia, tá vendo? Então por isso que Deus falava para ele, Jó,
onde você estava quando eu estava formando os céus. Então ele falou assim, Jó respondeu que ele ficava abrindo a boca sem entender as coisas. E nós temos que parar de responder antes de entender, né? Quantas das vezes a gente abre a boca aí durante o dia, a torta direita, tantas palavras que era para a gente ter evitado de falar. Porque quem muito abre os seus lábios tem perturbação e não falta pecado. Sabia disso, né? Não falta pecado, a gente acaba pecando de tanto falar. Era para a gente ter evitado, né? E então Jó disse assim, ó, eu não compreendia e eu falava, né? Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Aí ele se colocou na posição de novo. Deus, escuta eu. Eu vou perguntar, depois o Senhor me responde. Tá entendendo? Dando as coordenadas para Deus. Né? Ei, Jó. Então tem muita coisa que a gente pensa, ó, que já está tudo certo. Ainda tem coisa para consertar na nossa vida, né? E Deus ali tratando com ele, né? Ele chegou no limite da humilhação, da vergonha. E ainda no finalzinho do plano de Deus, ainda ele falou, escuta-me, eu vou falar, agora o Senhor me escuta. Olha só, né? Eu vou perguntar a Deus e tu vai me responder. Eita glória. Aí ele disse assim, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, eu escutei com as minhas orelhas aqui, com meus ouvidos, ó Deus, eu escutei. Mas agora os meus olhos te vi. Olha, gente, que tremendo. Ele só escutava a voz de Deus. Ele só ouvia. E toda vez que ele oferecia sacrifício para Deus, ele escutava a voz de Deus. Deus falava bastante com ele. Deus fez uns discursos aqui bem longos com ele aqui. Pode ler o livro de Jó, você vai ver Deus falando detalhes da criação, falando do Leviatã, aquele bicho enorme, perigoso, né? Que sai, tipo dragão, né? Que sai fogo das narinas. Deus falando tanta coisa para Jó, que eu acho que ele nunca imaginava ouvir. Mas aí chegou uma hora que ele falou, Senhor, eu só te ouvi. Eu sempre te ouvi a tua voz, pois agora meus olhos estão te vendo. Oh, pessoal, nós ainda não chegou nesse nível de nós contemplar o Senhor com nossos olhos, de nós ver o Senhor. Por quê? Porque a gente anda muito ocupado. A gente anda muito na correria, né, pessoal? A gente não tem tempo mais para nada, né, pessoal? Não tem tempo nem de ir na igreja, né, gente? Então, depois a gente quer ver as maravilhas do Senhor, quer contemplar a face do Senhor, quer que Deus responda nós, a gente quer ser bem cuidado pelo Senhor, quer ser revestido do Espírito Santo, queremos ser sábios na palavra, mas a gente não para não para ter um diálogo com o Senhor e para a gente poder contemplar a sua formosura, ouvir a sua voz, né? Na verdade, se a gente parar um pouco, a gente chega a ouvir a voz do Senhor. Se a gente se aquietar e sossegar um pouco, a gente pode contemplar o Senhor tão pertinho de nós, né, gente? O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então Jó falou, olha, Senhor,
eu vou fazer uma coisa. Ó, é o seguinte, Pai. Escuta-me, Senhor, pois eu vou falar. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te perguntar, meu Pai eterno, e tu me responde, tu me ensina, tá? Então tá, ó, eu vou ficar na minha posição, e o Senhor, eu vou perguntar, o Senhor vai me responder ensinando-me. Aí sim, gente, aí a gente se coloca na posição de aprendiz, né? E o Senhor vai ter o maior prazer de ser o nosso professor. Ele vai nos ensinar, né? Só que a gente precisa ter paz. Porque no tumulto, como que a gente vai ouvir a voz de Deus, né? Com certeza Jó estava lá nas cinzas. Agora ele tinha tempo suficiente para ter um diálogo com Deus mais profundo. Ele nunca deixou de ter. Quando ele estava bem, ele também tinha diálogo com Deus. Mas agora, ele estava nas cinzas. Ele estava ali, gente, numa posição do jejum e da oração, no pó e na cinza, né? Que não seja necessário Deus dar umas férias para a gente, né, pessoal? Porque muitas pessoas estão dizendo que está cansado, que está fadigado. E sabe o que acontece? Deus permite a pessoa ficar doente e internar. Porque lá a pessoa vai ficar deitada, quieta. E ali, quem sabe, então, pode falar com Deus, né? Assim como Jó, Deus permitiu, porque Deus precisava falar muita coisa para Jó. Lê o livro de Jó, você vai ver o quanto que Deus falou com Jó. Quanto que Deus falou com esse homem. Mas falou um monte para ele. E aí, então, agora, no final do plano, ele pegou e disse, Senhor, ensina-me. Eu vou perguntar para o Senhor me responde, eu vou falar, e o Senhor me responde e me ensina, tá bom? Tá, Senhor, porque até agora eu ouvi o Senhor, mas agora meus olhos estão te vendo. Olha, a gente chegou a ponto da situação levar Jó a contemplar o Senhor. Os olhos dele foram desvendados. Então nós precisamos também, gente, que o Senhor venha chegar perto de nós a ponto da gente poder enxergar, que as vendas dos nossos olhos venham a cair, né? Porque nós não vemos nada de bom, gente. Puxa vida, olha, eu digo, nós que trabalhamos com gente, com pessoas que diz que não vê nada, que não sente nada, pessoas que acabam o culto, pessoal, a pessoa está amargurada. Eu não me conformo. A pessoa sair de um culto tão glorioso, tão maravilhoso. Deus fala rasgado, sem cobrir nada. A gente sente a virtude, a presença real de Deus falando com a gente. Aí tem pessoa que chega em você, aquele bagaço espiritual. Gente, vocês não têm ideia da pessoa chegar e falar que não sentiu nada, que está com ódio, que está com raiva no coração, gente, mas nem saiu da porta para fora da igreja, a pessoa vem falar isso. Você está entendendo, pessoal? Que dificuldade, né? Que nós não sejamos assim, que a gente venha dizer igual Jó, Senhor, eu preciso agora ficar na posição de que o Senhor venha me ensinar. Eu quero me despedir tudo de tudo, Senhor, e de todos. Agora eu e tu, Senhor, eu e tu. Eu vou ficar na posição que o Senhor vai me ensinar. Ó Senhor, para que os meus ouvidos não só ouçam, mas também que os meus olhos te enxerguem.
te enxergue, Senhor, te vê, Senhor, né? E sabe que ele disse mais, sabe que Jó disse mais, gente, pessoal, irmãos queridos, ele disse assim, ó, por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você está entendendo? Tu és maior, Senhor, tu és poderoso, tu tens autoridade, tu és o meu Deus, tu está no comando e tu tens as palavras da vida eterna, tu és o maior, tu tens poder sobre a natureza, tu tens poder sobre homens e mulheres e gados e ovelhas e bois e tudo, dinheiro, tudo. O Senhor está no comando da terra, dos céus e de todas as coisas. Nas tuas mãos está toda a autoridade. Senhor, tu está no comando. Por isso, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo, Senhor, né? A gente ouviu falar que Jó pecou? Não, Deus colocava ele para cima, elogiava ele, dava testemunho dele. Então, mas por que ele diz, eu me arrependo? Porque nós, é como eu disse, ó Senhor, eu faço, o Senhor me obedece. Está entendendo? Então a gente tem que se colocar na posição de filho. E Jó disse, Senhor, por isso eu me arrependo e me abomino. Eu me abomino, eu me arrependo. No pó e na cinza. Gente, faz uma experiência de se humilhar perante o Senhor e você vai ver a presença de Deus que você vai sentir. A virtude de Deus. Toda vez que a gente se arrepende, a gente começa a orar se arrependendo, se humilhando, né? Reconhecendo a fraqueza da gente. O Senhor enche a gente de virtude, mas é tremendo demais, é maravilhoso. Então não adianta a gente querer ficar com o topetão, com orgulho, e falar, não, eu estou bem, ó Deus, tá, sabe, querer dar uma de bonitão para Deus, que não vai adiantar nada, né? Ficar num pedestal aí do orgulho, não, eu estou bem, tá, estou bem, vou caminhar agora, sabe? Vamos caminhar de mãos dadas com esse Deus, na posição de filhinhos, na posição que Ele tem nos colocado, né? E vamos tirar proveito da palavra de Deus para a nossa vida. Também nos arrepender no pó e na cinza, né? Como no pó e na cinza? Eu vou ficar sentada no pó e na cinza? Eu vou jogar 1 litro de óleo na minha cabeça, como esses dias atrás uma irmã fez isso, jogou óleo no corpo inteiro, óleo ungido, para falar que está ungida. Não, gente, a unção é do Espírito Santo, gente. No pó e na cinza é na oração, no jejum, pessoal, né? Para que também nossos olhos possam enxergar esse Deus glorioso e ver Ele em tudo em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Fica com essa meditação de hoje no Jó 42 e tem muito mais, né, pessoal? Que pena que o horário vai embora. Mas que Deus abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor venha falar muito em vossos corações, né? No meu também, para a glória e honra do nome dele. Fique na paz de Jesus, o justo Cordeiro. Deus abençoe a todos. Amém.